Eu não sei se você viu, mas saiu uma notícia bem peculiar de uma condenação de um médico em hospital essa semana. Eles foram condenados a indenizar pelos danos morais a família de uma paciente que veio a óbito, né, após complicações de uma cirurgia bariátrica, porque o médico deu a notícia do falecimento da mulher para os familiares por meio do WhatsApp. Mas eu vou te explicar melhor o que aconteceu e vou também falar se isso teria ou não cobertura num seguro de responsabilidade civil profissional. Mas antes disso, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal e clica nesse sininho, porque aí você vai ativar as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ver um lembrete, vai ver do que se trata, e se for do seu interesse, você assiste. Lembrando que aqui eu só falo sobre seguro de responsabilidade civil profissional, D&O, RC geral, cyber, enfim, eu pego casos reais e mostro para você se teria cobertura ou não, né, se seria um risco excluído ou um evento coberto, o que vai te ajudar muito na compreensão do seguro e também a materializar a importância, né, o que realmente a apólice ampara, vai te ajudar muito nas visitas, porque você vai estar com um arsenal de argumentos práticos reais para falar para o seu cliente. Bom, nesse caso, a paciente se submeteu a uma cirurgia bariátrica, né? E alguns dias depois ela teve complicação, foi para UTI, etc. O médico falou que manteve contato com os familiares pelo WhatsApp, dando notícias, né? Já os familiares falaram que o médico não deu notícia nenhuma e simplesmente comunicou o óbito. E processaram o médico e o hospital por erro médico, alegando que as complicações, né, que a mulher teve foi decorrente de um erro médico e também pedindo danos morais pela forma como eles foram avisados, né, pela qual eles foram avisados da morte do ente querido. Sobre o erro médico, em perícia foi verificado, né, ali o procedimento realizado, né, se o médico seguiu os protocolos esperados para uma cirurgia bariátrica, e a perícia concluiu que não houve erro médico, que as complicações fazem parte do risco do procedimento, né, não é porque a pessoa morreu que necessariamente houve um erro do médico, né, a gente sabe que todo procedimento cirúrgico tem risco, aliás, até tomar uma medicação tem risco, né, se a gente vai ler a bula, você nem toma, né, se você vê as reações adversas, então o risco faz parte do tratamento, né, claro que tem tratamentos que têm um risco muito maior, tem tratamentos que têm um risco muito menor. Mas, enfim, não foi caracterizado erro médico. No entanto, o judiciário entendeu que a forma pela qual foi avisado o óbito realmente não foi a adequada. E o médico se defendeu falando que o código de ética não estabelece a forma pela qual deve ser avisada a família da morte de um paciente, então ele não infringiu o código de ética, então ele não fez nada de errado, o que não caracterizaria o dever de indenizar. Mas o judiciário não entendeu isso não. Na decisão foi colocado que, apesar de não ter a forma pela qual que deve ser feito, é óbvio, né, faz parte do senso comum que uma notícia dessa gravidade, né, dessa importância, não deve simplesmente ser jogada com uma mensagem de texto, a família abrir, chegou uma mensagem aqui, minha esposa morreu. Não, não é assim, né, ou minha mãe morreu, né, então, faltou sensibilidade do médico de mandar por mensagem, então eles foram condenados a indenizar em danos morais. E agora eu te pergunto, isso teria cobertura no RC profissional? Porque aqui a gente está falando de um médico que cometeu vai ter de indenizar, né, a família da paciente em virtude ali da prestação de serviços, né, porque faz parte ali da prestação dele comunicar, inclusive, as complicações, o óbito e etc, né? Será que teria cobertura no seguro? Bom, pra gente saber se teria cobertura ou não, a primeira coisa que a gente pensa mas isso é um erro médico? Eu acabei de falar que ele não houve erro médico, a decisão tá bem clara que não houve erro médico. O seguro, ele só cobre erro médico? Não. O seguro, claro que você precisa ler as condições gerais, né, de cada seguradora, mas no geral, a maioria delas, tá? Eu conferi antes de gravar esse caos, né, esse caso aqui para vocês. A maioria das seguradoras, ela tem uma definição de ato médico, ato profissional médico, enfim. E nessa definição, ela não se restringe apenas ao atendimento médico, né? Vou até ler um trecho de uma definição para vocês. Olha, o que é o ato profissional médico, né? Procedimento que o segurado, devidamente habilitado junto ao órgão de classe, realiza a terceiros, incluindo, mas não se limitando a consultas médicas, prescrições,
administração de medicamentos, procedimento cirúrgico, tratamento, laudo, fisioterapia, nutrição e demais procedimentos necessários à prestação de serviço de saúde. Veja que a definição é aberta, né? Ele fala, é o atendimento, né, do profissional ali no âmbito do que ele está autorizado a fazer pelo seu órgão de classe e dá alguns exemplos. Então, está no âmbito da atuação do médico comunicar a morte do paciente. Então, aqui foi uma falha profissional. Não foi um erro médico, mas foi uma falha profissional. Como o seguro fala que cobre danos causados a terceiros em virtude do ato profissional, então, no meu entendimento, estaria coberto. Nessas seguradoras que tem a definição aberta, né, mais ampla, sim, porque isso faz parte do ato profissional do médico. Se falasse que cobre apenas erro médico, aí não teria cobertura. Até porque na ação judicial está muito claro que não houve erro médico. Mas, de novo, a seguradora, ela chama a maioria delas. Ela tem um texto, né, falando o que é ato médico ou o que é ato profissional. Ela descreve esse ato e ela deixa aberto. Ela fala que é a prestação de serviço de saúde autorizada pelo conselho, pelo órgão de classe do profissional. Então, no caso, está dentro das atribuições dele. Então, ele cometeu uma falha profissional e estaria coberto no seguro. O que cobriria nessa situação? Os custos de defesa que ele teve, né? Ele teve de contratar advogado, ele teve de pagar custas judiciais para recorrer, ele teve provavelmente de pagar honorário de sucumbência também, que é o honorário para advogado da parte que ganha, a condenação em si. Então, o seguro ampararia tudo isso, tá? Não só o valor da condenação, mas os custos de defesa. O valor aqui nesse caso da condenação foi até baixo. Aí eu acho que ele até deve ter tido um gasto maior, um prejuízo maior com a própria defesa do que com a condenação em si, né? Com tudo isso que eu falei, né? Advogado, etc. Então veja como é importante ter o seguro de responsabilidade civil profissional. Ele vai além do puro erro médico, né? Tem outras situações ali no âmbito da prestação de serviços que também teria cobertura no seguro, tá? Porque ali foi um dano causado a terceiro dentro do ambiente ali de prestação de serviços dele. Então, eu espero que esse caso tenha te ajudado a entender como funciona o seguro e como ele é importante, né? Porque não basta, não precisa o médico errar para ele ser processado. Veja que nesse caso, independente, né, da infelicidade da forma pela qual foi dada a notícia, aí eles já aproveitaram, alegaram que errou. Não digo aproveitaram no mau sentido, né? Ah, eu vou processar, eu também acho que provavelmente morreu por culpa do médico e tal. Então, mesmo que ele não erre, ele precisa se defender de tudo isso. O valor da ação provavelmente devia ser alto, então que deve ter elevado também os custos de defesa. Então, veja como a apólice é importante, não só para condenação, mas principalmente até pelos custos de defesa.